Muitos espectadores ucranianos frequentemente me escrevem dizendo: você provavelmente não gosta muito da Ucrânia, já que fala tanto sobre roubo, corrupção e a falta de vontade da liderança ucraniana de acabar com a guerra. Às vezes eles querem dizer isso, às vezes até escrevem diretamente que eu trabalho para o Putin, para os globalistas ou para alguém como o Soros. Quero declarar oficialmente que sim, eu trabalho, mas para Honduras. Por que, vocês perguntam? Porque eles pagam. Eles pagam com bananas. Bem, falando sério, senhoras e senhores, eu achei que já tinha deixado clara a minha posição várias vezes sobre quem atacou e quem é responsável pela enorme quantidade de crimes horríveis cometidos no território da Ucrânia. Então, para que tudo fique absolutamente claro para todos, por favor, assistam ao vídeo de hoje, este aqui. E eu realmente espero que vocês não fiquem com nenhuma dúvida. E um grande pedido para todos os seus amigos e conhecidos que já assistiram meus vídeos e acharam que eu tenho alguma posição anti-ucraniana, pró-Rússia ou algo assim, por favor envie o link, o trecho, como quer que se chame, para que eles também possam assistir. Então vamos primeiro falar sobre o que eu chamaria de propaganda contra a realidade, ou sobre o que se dizia em Moscou, o que realmente acontecia. E depois vamos desenvolver isso em uma narrativa sobre como essa guerra foi se desenrolando, como está indo e para onde vai. Em 24 de fevereiro de 2022, Vladimir Putin apareceu nas telas da televisão russa e pronunciou a palavra desnazificação, ou seja, a eliminação do nazismo da Ucrânia. Em mais de 4 anos, essa palavra se tornou uma ordem, uma fachada para a deportação de centenas de milhares de crianças, o recrutamento de assassinos e estupradores diretamente dos barracões das prisões, a compra de soldados na Coreia do Norte e na África. E uma guerra na qual seus próprios soldados são enganados com a mesma desfaçatez que, na verdade, todo o resto do mundo. Hoje eu vou explicar detalhadamente o que o Kremlin prometeu, o que ele realmente fez e por que até mesmo seus próprios soldados, ao chegarem à linha de frente, causam preocupação em suas próprias mães. E o terror de uma única frase: mãe, você não faz ideia de como as coisas realmente são aqui. Neste vídeo haverá 5 partes. Primeiro, a narrativa oficial da guerra, porque a Rússia supostamente teria que lutar. Depois, o que realmente acontecia no terreno, de Bucha a deportação de crianças e tortura de prisioneiros. Depois, a mecânica interna da guerra, como atraíam para a linha de frente, quem recrutavam de prisões e de outros países e quanto pagavam por isso. A quarta parte aborda o tema desconfortável até mesmo para críticos do Kremlin. O dinheiro pago pela Europa por gás e petróleo russos financiou a guerra por anos. No fim, ao menos, revelou os rostos. Como as mesmas pessoas que fazem isso em casa, com ar de reprovação, condenam as guerras dos outros. Prometo, vão ter alguns números que realmente vão deixar você de queixo caído, digamos assim. O que mais pode cair para você? Deus! Bem, sobre tudo isso. Vamos falar sobre tudo isso em ordem. Então, parte 1. Narrativa. A versão oficial do Estado russo soa mais ou menos assim. A Ucrânia foi tomada por nazistas. Os ucranianos oprimem a população de língua russa em Donbass. A OTAN está preparando uma base para atacar a Rússia. E a única maneira de proteger o mundo russo. E os próprios ucranianos, aliás, também. Sim, esta é uma operação militar especial que vai durar. Bem como prometeu nos primeiros dias a chefe, ou seja, da RT, Margarita Simonian. Ela prometeu literalmente 2 dias. Ela sabia exatamente, ela é simplesmente uma generalíssima. O problema é que o presidente, que foi chamado de nazista, Zelensky, quero dizer, de etnia judaica, cuja família perdeu parentes no Holocausto. O problema é que a desnazificação de um país com um governo democraticamente eleito não resultou na derrubada do regime, mas sim em assassinatos em massa de civis. E o problema é que a retórica não mudou nem mesmo quando a própria Rússia reconheceu oficialmente que, para continuar essa guerra, precisa recrutar assassinos das prisões e comprar soldados, tipo da Coreia do Norte, da África, de onde for possível. Existe alguém que 2 dias atrás estava cumprindo pena por assassinato e agora oficialmente está libertando o povo irmão do nazismo?
Nessa fórmula há algo catastroficamente errado. Vladimir Solovyov, apresentador do principal talk show político no canal Rússia, ainda em 2021, ao comentar a eleição de Zelensky como presidente, chamou os ucranianos de canalhas nazistas ao vivo. E prometeu aos telespectadores a libertação da Ucrânia pelas tropas russas dos fascistas. Anton Krasovsky, do canal RT, em uma das transmissões, pediu para parar de pensar nos ucranianos como irmãos no contexto de um apelo direto à sua destruição, e afirmou que o território da Ucrânia é nossa terra russa ancestral. E o diretor Nikita Mikhalkov, nada mais nada menos, em janeiro de 2023, com a maior naturalidade, contou ao público que da Ucrânia enviam para a Rússia aves especiais infectadas com doenças. E isso é uma tentativa fascista de extermínio, como ele disse, do grupo étnico eslavo. Ou seja, acusando de fascismo justamente os opositores da agressão russa. Mas ele não era obrigado a fazer isso, não deveria. Ele já era um bajulador. Tudo bem, aqui começa a parte mais interessante. Porque a partir daqui, vou lhes dizer não uma opinião, não propaganda de nenhum dos lados, mas aquilo que está documentado pela ONU, pela Human Rights Watch, por investigações independentes, com nomes, datas e geolocalizações específicas. Então, assistam até o momento em que eu contar como é o memorial oficial em Pyongyang dedicado aos cidadãos norte-coreanos que morreram pelo exército russo, heróis da Coreia do Norte. Isso a propaganda russa não vai mostrar para vocês. Então, parte 2. O que realmente aconteceu? Bucha e Irpin. Região de Kiev, março de 2022. Após a retirada das tropas russas, pelo menos 14 civis foram executados na rua Yablonskaya, em um trecho de apenas 150 metros, 10 homens, 3 mulheres e uma menina. Imagens de satélite verificadas pelo New York Times mostraram que os corpos estavam nesta rua 3 semanas antes dos militares russos deixarem a cidade. Isso contradiz diretamente a versão oficial do Ministério da Defesa da Rússia, que dizia que as fotos eram encenadas e feitas depois que eles saíram. Nada disso é verdade. Tudo foi filmado na época em que eles fizeram isso. Na mesma rua, um drone registrou o momento em que um veículo blindado russo abriu fogo com uma arma de grosso calibre. A arma foi disparada contra um ciclista comum que simplesmente saiu da curva para uma rua ocupada por veículos russos. E o segundo veículo blindado termina o serviço com 2 disparos de alto calibre. Termina o serviço. O corpo foi achado no mesmo lugar após a cidade ser libertada. Ou seja, primeiro tudo isso foi registrado pelo drone. Um tiro nele, depois o mataram de vez. E depois de um tempo, quando o libertaram, vieram e ele continuava deitado lá. Ninguém o tocou. A promotoria ucraniana identificou o militar que, na frente de um adolescente de 14 anos, atirou e matou o pai dele. Eles estavam andando juntos em 2 bicicletas. Aliás, estavam indo buscar ajuda humanitária. Ambos tinham braçadeiras brancas nos braços, indicando que eram civis. Depois que o pai morreu, no local, o militar atirou também no próprio garoto. A bala atingiu o capuz do casaco e o adolescente sobreviveu por um milagre. Na vila de Bogdanovka, uma mulher de 46 anos contou aos investigadores da Anistia Internacional como as tropas russas entraram na vila, posicionaram tanques diretamente nas ruas e, diante dos seus olhos, atiraram na cabeça de uma pessoa. Em Rostomel, o filho de um morador local, Vladimir Zakliupanov, que ficou na cidade quando os pais fugiram, tornou-se vítima de uma das execuções extrajudiciais nessa região. No cruzamento perto de Vorzel, uma testemunha ocular relatou que um carro com avó, mãe e filha foi metralhado. A filha foi ferida e a idosa teve a cabeça arrancada por um tiro. Também foi documentado um caso separado em que uma pessoa, ao voltar para seu carro, o encontrou metralhado e atropelado por um tanque. Senhoras e senhores, o que estou contando para vocês não são esquadrões de punição, não é a polícia, não é ofensiva nem combate, são civis, já em áreas ocupadas, que eram mortos, executados a tiros. Eram estuprados, esfaqueados e deixados ali mesmo no local, depois que passavam soldados russos, militares russos de diferentes unidades, não era só um regimento nem uma divisão, eram vários, completamente diferentes.
iam embora. Correto. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos confirmou pelo menos 422 mortes de civis diretamente em Bucha após a ocupação. Em toda a região de Kiev, de acordo com estimativas coincidentes da investigação ucraniana e da BBC, cerca de 1.000 pessoas foram mortas, das quais aproximadamente 650 foram baleadas por militares da Federação Russa. Houve casos de estupro. A Human Rights Watch documentou separadamente múltiplos estupros nas regiões de Chernigov, Kharkov e Kiev. Uma das vítimas, cujo nome foi alterado pelos advogados, é uma mulher a qual os soldados russos voltaram 3 vezes, trancando-a em casa, e a violentaram 3 vezes em grupo, mesmo esperando eles dormirem. Ela fugiu com o filho por todo o país, até Ternopil, e lá registrou uma queixa na polícia. Esse foi o primeiro caso oficialmente registrado. Sobre estupros cometidos por militares russos, o prefeito de Bucha também relatou publicamente casos ainda mais graves: execuções de mulheres seguidas de atropelamento dos corpos por tanques. Segundo ele, para ocultar vestígios e intimidar os moradores restantes. Ou seja, simplesmente rapazes tripulantes de tanque? Estupravam, matavam. Ou talvez não matavam, apenas jogavam debaixo dos tanques, ainda vivos, quem sabe. Esses já não vão contar. Bons, queridos filhos. Pais. Não sei, talvez maridos de alguém, amigos de alguém provavelmente, companheiros de bebida de alguém. Agora, o motivo do Tribunal Penal Internacional emitir mandado de prisão contra Putin, não por Bucha, mas pelas crianças, segundo dados de uma comissão independente da ONU publicados em março de 2026, a deportação de crianças ucranianas seguiu uma política criada no mais alto nível do Estado russo, com participação direta do presidente e da comissária para os direitos da criança, Maria Lvova-Belova, desde o início. Uma ação planejada. Uma daquelas que eles prepararam com antecedência. Relatórios oficiais russos, não ucranianos, não ocidentais, mas especificamente russos, registraram o número de 744 mil crianças ucranianas retiradas dos territórios ocupados. A própria Lvova-Belova já havia falado anteriormente sobre mais de 700 mil crianças reassentadas, ou seja, os números coincidem. A mecânica é simples e está documentada. As crianças são entregues a famílias acolhedoras na Rússia sem o consentimento dos pais ou responsáveis. Eles dão passaportes russos e às vezes mudam a identidade delas. Em um dos casos confirmados pela comissão da ONU, 3 meninos de 16 anos de um centro social infantil em Donetsk foram levados em um grupo de 31 crianças e, apesar de terem parentes vivos na Ucrânia, foram colocados em diferentes famílias adotivas. Uma deles foi adotada pela própria Maria Lvova-Belova. Segundo a Comissão da ONU, 80 casos registrados de deportação ainda não foram resolvidos. As crianças não foram devolvidas. As menores chances de retorno são para crianças de instituições infantis, especialmente as mais novas com deficiência. A isso se soma a tortura sistemática de militares. Segundo dados do ACNUDH, no período de meados de novembro de 2025, as forças russas executaram pelo menos 20 militares ucranianos. Não importa que eles tenham assinado todas as declarações necessárias da ONU ali mesmo, no local da captura. Sim, entre os 129 libertados entrevistados, praticamente todos relataram tortura, com tratamento cruel, incluindo violência sexual. E não importava se eram homens ou mulheres. Human Rights Watch, em dezembro de 1925, caracterizou isso não como um incidente isolado, mas como uma prática sistêmica amplamente disseminada. O objetivo era quebrar a personalidade e a dignidade do prisioneiro, defensor dos direitos humanos ucraniano. E o jornalista Maxim Butkevich, que passou cerca de 2 anos em cativeiro, listou na ONU, na Comissão da ONU, torturas, espancamentos, choques elétricos, privação de ar fresco e de sol, esforços físicos excessivos, confissões forçadas em vídeo, ausência de assistência médica. Um dos libertados entrevistados disse ao investigador da ONU uma frase que vale a pena ser lembrada. Nenhum ser vivo, nenhuma sociedade merece esse tipo de tratamento. Senhores, de novo, não são forças especiais, não é Hitler, não é algo assim, não é a KGB. São soldados russos comuns, normais, gentis, maravilhosos, boas pessoas.
Pensem bem, um país que se autodenomina protetor e libertador admite oficialmente em seus próprios documentos que levou 3/4 de milhão de crianças de outros países, enquanto seus próprios soldados estão em cativeiro em grande número. Isso é uma prova de torturas sistemáticas. Se você acha que isso diz respeito apenas aos ucranianos, não se apresse em mudar de canal. Em seguida, vou falar sobre o que deve preocupar você. Como é a nova onda de recrutamento para o exército que estão preparando para o outono deste ano? E por que estão evitando cuidadosamente chamar isso de mobilização? Especialmente para não provocar o mesmo pânico que aconteceu em 2022. Se você tem parentes em idade de recrutamento na Rússia, isso te afeta diretamente. E agora vou contar o que se sabe até hoje. Então, parte 3. A máquina de guerra por dentro. Oficialmente houve apenas uma mobilização na Rússia. Setembro de 2022, 302 mil, se não me engano, 503 pessoas por decreto de Putin de 1.430 municípios, sendo que 33 mil deles foram aos comissariados militares antes mesmo de receberem a convocação. Desde então, as autoridades negaram publicamente uma segunda onda, em 2023, em 2024, em 2025. E pela última vez, em junho de 2024, o próprio Putin declarou que não havia nenhuma necessidade. Mas, de acordo com 2 veículos de investigação independentes que citam fontes nos comissariados militares e na administração presidencial, uma nova fase de recrutamento está sendo preparada para outubro deste ano. Deliberadamente após as eleições para a Duma estatal. Deliberadamente sem usar a palavra mobilização. Oficialmente, isso será chamado de continuação da campanha de recrutamento por contrato. Reforço do efetivo, ou algum eufemismo parecido. Só para evitar o status jurídico de mobilizado e o pânico associado a ele. Está planejado receber dezenas de milhares de pessoas nos campos de treinamento militar, com treinamento acelerado e posterior distribuição entre as unidades. O recrutamento foca principalmente nas regiões periféricas e distantes do país. A correspondência dos militares será rigorosamente verificada, para que nenhuma carta para casa dê a entender para onde exatamente ele foi enviado, o que ele está fazendo, como está a situação lá e coisas do tipo. Nada disso será mais permitido. Paralelamente a isso, sobre o recrutamento por contrato sem mobilização, fontes russas mencionam números diferentes. Em 2023, segundo o então ministro Shoigu, 540 mil pessoas assinaram o contrato. O próprio Putin, em dezembro de 2023, falou em 486 mil voluntários. Em 2024, segundo Medvedev, 190 mil. Bem, o efetivo regular do Exército foi aumentado por decreto, a partir de setembro de 2024 para 2.300.000 pessoas. 1,5 milhão são militares, o restante funcionários de apoio. O Ministério da Defesa não publica absolutamente nenhum dado exato sobre o recrutamento de 2025 e 2026, nenhum dado, absolutamente nenhum. Desde o início da guerra, segundo estimativas independentes, pelo menos 650 mil pessoas deixaram a Rússia. E, portanto, há estatísticas sobre 70 países que receberam essas pessoas. Isso inclui apenas aqueles que não retornaram. A maioria foi para a Armênia, Cazaquistão, Israel e Geórgia. Ou seja, cerca de 100 mil para cada país. Mais 48 mil, então, para os Estados Unidos. Após o anúncio da mobilização em setembro de 2022, segundo uma fonte próxima ao Kremlin, cerca de 600 mil pessoas deixaram o país. Alguns dizem que foi 1 milhão de pessoas em poucas semanas. O que ocorre com aqueles que ficam e vão para a linha de frente? A resposta. Em conversas telefônicas interceptadas pelos serviços especiais ucranianos, algumas confirmadas de forma independente pelo New York Times, um soldado. Por exemplo, mãe, mamãe, nenhum fascista, bem, fascista, nós não vimos nenhum aqui. Essa é a verdade sobre a desnazificação. Direto da fonte. Outro soldado conversando com seus entes queridos. Isso é guerra, mãe. Essa é a decisão mais estúpida do nosso governo. O terceiro fala sobre a escala das perdas que as autoridades escondem, comparando os números oficiais com os reais, que 1.500 eram 14 mil no início da operação. Mais um depois da retirada, falando com a família, nossa liderança simplesmente nos abandonou, eles fugiram. E junto com o choque da realidade, vem relatos do dia a dia da guerra que fazem gelar a espinha. Um soldado conta para o amigo sobre saques, listando com tom casual os objetos levados das casas alheias. Outro, identificado pelo Serviço de Segurança da Ucrânia como morador de Astrakhan, se gaba para o interlocutor de torturar prisioneiros com uma pá.
O militar chamado Sergei conta calmamente para sua namorada como decidiram simplesmente fuzilar os detidos. Bem, porque alimentar os prisioneiros é um fardo. As perdas oficiais reconhecidas pelos militares da Federação Russa são 5.937 pessoas, número não atualizado desde setembro de 2022. Acho que a lista nominal independente, sim, da Mediazona e da BBC, para julho de 2026 aponta 230 mil mortos, sendo que a abrangência dessa lista é estimada em apenas 45% a 65%, ou seja, metade, ou seja, 460 mil. O secretário-geral da OTAN, em dezembro de 2025, mencionou o número de 1,1 milhão de baixas entre mortos e feridos. Do lado russo, com uma taxa de cerca de 1.200 pessoas por dia em 2025, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, em julho de 2026, estimava entre 400 e 500 mil mortos, e com feridos e desaparecidos, 1 milhão e 400 mil. Ou seja, os números ficam variando ali dentro da mesma faixa, né? O número de deserções chegou a tal ponto que jornalistas da Vaznia Novosti e da Vaznia Story analisaram listas vazadas para fazer a contagem. Pelo menos 49 mil militares russos foram declarados procurados por abandono não autorizado de suas unidades, ou deserção diretamente durante as ações de combate. Esses são apenas aqueles cujos nomes apareceram em vazamentos. Quando não há soldados suficientes, eles começam a recrutar gente de fora. E fazem isso literalmente das celas das prisões. Desde julho de 2022, representantes do grupo Wagner começaram a visitar as colônias penais. A partir de fevereiro de 2023, passou a ser feito apenas pelo próprio Ministério da Defesa, oferecendo aos presos um acordo. 6 meses como soldado de assalto na linha de frente em troca de um perdão completo. Perdão total por assassinato, por estupro, até mesmo por tráfico de drogas. De acordo com os documentos da investigação da Mediazona, BBC e o preço de Bakhmut, a investigação se chamava O Preço de Bakhmut, assim foram recrutadas pelo menos 48 mil pessoas. Além disso, para 43.800 pessoas foram identificadas as colônias específicas de onde elas foram recrutadas. O próprio fundador da empresa militar privada, Prigozhin, em maio de 2023, disse que ele selecionou 50 mil prisioneiros. Não sabemos se ele apenas selecionou ou também trouxe para si. O organizador do assassinato da jornalista Anna Politkovskaya é Sergei Kady-Kurbanov. Kady-Kurbanov, que estava cumprindo pena até 2034, foi para a guerra no final de 2022, foi perdoado e, além disso, condecorado com a Ordem da Coragem. Artyom Bushin, condenado a 20 anos por estupro e assassinato de uma enfermeira, se alistou em 2023, foi ferido, perdoado e, um ano depois, foi novamente detido, já sob suspeita de assassinato de uma mulher e de sua filha de 7 anos. O líder de uma seita que cometeu assassinatos rituais com esquartejamento e canibalismo foi ferido na linha de frente, perdoado em 2023 e, em 2024, condenado novamente, desta vez por tráfico de drogas. Isso é um problema sistêmico, não casos isolados. Segundo cálculos do jornal Nova Gazeta Europa, em 2 anos pelo menos, 107 pessoas foram mortas por ex-presidiários que retornaram da guerra. Já aqui, na vida civil, na Rússia, 100 pessoas ficaram gravemente feridas por 91 indivíduos que receberam perdão de Putin. Destes, 45 já tinham condenação prévia por assassinato. De acordo com dados consolidados, em 2 anos e meio desde o início da guerra, 246 foram perdoados ou libertados condicionalmente, além de 180 militares. Ou seja, cometeram pelo menos 211 crimes letais no próprio território da Ucrânia. Senhoras e senhores, ex-presidiários matavam mais que outros militares, escolhendo mais mulheres como vítimas. Ivan Rosomakin, da região de Kirov, estuprou e matou uma aposentada de 85 anos. Milhares de criminosos andam pelas nossas ruas. Artyom Greshkin, da região de Auropol, assaltou a casa de campo de um aposentado de 71 anos e o matou. Alexander Mamaev, na região de Nizhny Novgorod, esfaqueou a esposa no peito na frente dos próprios filhos. Ela faleceu. Igor Safonov era suspeito de assassinar 6 pessoas na vila kareliana de Derevianoye. E os tribunais geralmente consideram a participação na guerra como uma circunstância atenuante.
Por crimes especialmente graves, incluindo assassinatos, os que retornavam recebiam em média 6 anos. Bem, ou seja, senhoras e senhores. E até começou a faltar gente entre os próprios cidadãos. De acordo com a inteligência sul-coreana, a Rússia transferiu mais de 20 mil militares norte-coreanos. Eles recebem pagamento oficial, fornecimento de alimentos e supostamente tecnologias de mísseis e espaciais em troca. Em abril de 1926 foi inaugurado em Pyongyang um memorial aos mortos. Nele estão gravados 2.304 nomes. Apesar disso, a inteligência sul-coreana estima que as perdas entre mortos e feridos chegam a 6 mil pessoas. A inteligência sul-coreana também relatou planos para uma terceira fase de transferência de mais 6 mil pessoas. Mas eles não ligam, recebem dinheiro ou são negociados. Além disso, pelo menos 48 países de onde histórias importantes confirmaram o recrutamento de mercenários. Nepal. Ou seja, só um ponto de seleção tem mais de 600 pessoas. Aqui, pelo menos 10 deles já morreram. As autoridades locais, aliás, prenderam 17 recrutadores e estão conduzindo investigações. Gana, Camarões, Senegal. Ou seja, a inteligência ucraniana contabiliza 1.780 africanos de 36 países. Desses, 272 são só de Gana e 55 já morreram. A Rússia, paralelamente, está formando o chamado Corpo Africano. Isso é uma substituição do Grupo Wagner na África, com a ampliação do recrutamento em Burkina Faso. Ao mesmo tempo, segundo o Telegraph, Moscou mantinha uma lista de restrição de 43 países, incluindo China, Indonésia, Brasil, Turquia e alguns estados africanos, proibindo o recrutamento de seus cidadãos para não prejudicar as relações diplomáticas com os aliados. Parte 4. Quem realmente paga por essa guerra? E aqui está a pergunta mais incômoda. Ao soldado contratado em São Petersburgo, hoje pagam 4,5 milhões de rublos de uma só vez pelo contrato. Em Moscou, 2.300.000, mais um salário mensal a partir de 200 mil. E um adicional da cidade de 50 mil por mês. No primeiro ano de serviço em Moscou, o contratado recebe no mínimo 5.400.000 rublos. Isso sem contar os adicionais de combate. De onde vem tanto dinheiro para a guerra em um país que oficialmente admite falta de pessoal e é forçado a recrutar prisioneiros e norte-coreanos? A resposta é bem menos agradável do que gostaríamos. Durante anos, a Europa continuou e continua comprando gás e petróleo da Rússia por bilhões de dólares. Sim, nos últimos anos Moscou se reorientou ativamente para a China e a Índia como principais compradores, mas o mercado europeu não se fechou completamente, não se preocupe. E o comércio continua movimentando milhões e milhões. Acaba ficando um quadro cínico. Os mesmos países europeus que dão dinheiro à Ucrânia para defesa, ao mesmo tempo dão dinheiro à Rússia comprando fontes de energia para continuar justamente aquela guerra da qual a Ucrânia precisa se defender. Isso não é nenhuma conspiração nem propaganda. Isso é só a contabilidade dos balanços de pagamentos que poucos gostam de discutir. Em Bruxelas evitam discutir isso abertamente. E a última coisa que vale a pena lembrar: ao mesmo tempo, autoridades russas, incluindo Sergei Lavrov, condenam regularmente Israel pelas vítimas civis em Gaza, chamando a situação de insuportável, falando da indignação com a restrição do fornecimento de ajuda humanitária e exigindo um cessar-fogo imediato. Bem, talvez essas sejam exigências humanitárias razoáveis, eu não sei. Mas são pronunciadas, são ditas por um país que ao mesmo tempo está em guerra, com milhares de vítimas civis documentadas no país vizinho, deportação de centenas de milhares de crianças e tortura sistemática de prisioneiros de guerra, confirmadas pela ONU. Em Israel nem chega perto disso. Em Israel ninguém sequer pode pensar nisso. Ninguém pode sequer pensar nisso. Em Israel, tudo é feito para que Deus me livre, nenhum dano seja causado à população civil. E atiram na direção de onde vêm os tiros. Se isso está localizado embaixo de um hospital, não há o que fazer, é preciso atirar naquela direção, porque estão atirando do hospital. O duplo padrão é tão óbvio que até mesmo comentaristas pró-Rússia e simplesmente independentes dentro da própria Rússia percebem isso e se perguntam:
Como um país que exige dos outros que não matem civis pode ao mesmo tempo reconhecer oficialmente a retirada de 744 mil crianças de outros povos? E para finalizar, a conclusão. Tudo isso não é motivo para desespero, mas sim para ter clareza. A propaganda só funciona onde não há acesso aos fatos e não existe o hábito de verificá-los. Toda vez que colocamos a versão oficial ao lado da realidade documentada, com nomes, datas e fontes, essa versão se desfaz sozinha. E quanto mais pessoas, inclusive aquelas que hoje estão sentadas em frente às televisões na Rússia, tiverem acesso a esse quadro completo, mais curto será o caminho até o dia em que guerras como essas deixarão de ser possíveis. A liberdade começa com o conhecimento preciso. Nós temos esse conhecimento. Se você achou este vídeo interessante e útil, inscreva-se no canal do Telegram Leon Weinstein US. Lá eu publico materiais curtos e análises entre os episódios maiores. Até mais, até mais. No próximo vídeo, sim, mas se você não está inscrito neste canal, então naturalmente ative o sininho, por favor. Até logo!